a árvore de Clifford, que representa influências negativas e desvios espirituais. Shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Você já ouviu falar na existência da família das abominações? Pois é sobre isso que eu quero falar. Eternidade passada, o retorno. Antes de entrarmos nessa meditação, eu quero antes estar relembrando cada um dos irmãos que são inscritos aqui nesse canal, que estão fazendo doações para os irmãos lá do Rio Grande do Sul, que vocês continuem fazendo essas doações, que vocês continuem se esforçando, porque a paga disso tudo vai vir do Criador para cada um de nós, meus irmãos. Eu sei muito bem o que é você precisar de alimento, às vezes não ter o que comer, o que é você às vezes estar com a casa cheia de água, porque aqui quando chove, já teve ocasião de eu estar fazendo reunião com os irmãos e aqui debaixo dos meus pés aqui só água, né? Porque a água ela escorre aqui por essa parede. Então eu sei muito bem, é claro que eu não sei na proporção do que eles estão vivendo lá, porque lá a água está ultrapassando o telhado das casas, as pessoas estão perecendo muito, mas eu quero ler um texto para vocês, para animar vocês, para incentivar mais ainda cada um de vocês que faz parte aqui desse canal, que é Lucas, Tiago, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, olha só: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ao fazer esse tipo de trabalho, de doação, você está cumprindo a palavra, você está amando o seu próximo, você está tendo empatia, você está tendo amor no seu coração. Então, meus irmãos, vocês que estão fazendo doações para os irmãos do Rio Grande do Sul, por favor, continuem com esse trabalho maravilhoso, porque eles precisam muito. Tendo dito isso, vamos então entrar na nossa meditação desse vídeo de hoje. Existem duas famílias espirituais, a família celestial e a família das abominações. Exatamente isso. São dois caminhos, dois destinos opostos. Um caminho é o caminho dos filhos da mãe celestial e o outro caminho é o caminho dos filhos da mãe das abominações. Meus irmãos, como filhos do Eterno, nós temos a oportunidade de fazer diferente da maioria das pessoas do mundo e assim testemunhar que somos parte da família celestial, uma família muito especial. Essa família é composta por um pai amoroso, uma mãe que nos consola e nos ensina, e também o nosso mestre, nosso irmão mais velho, Jesus, Yeshua HaMashiach, e junto a ele muitos irmãos e irmãs, que somos nós. A Bíblia nos revela essa imagem da família divina e ela também nos revela um caminho claro para retornarmos à casa do Pai. Esse caminho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para compreendermos os profundos segredos por trás dessa família espiritual, é necessário nós utilizarmos o método quádruplo de interpretação bíblica. Que método é esse? É o método onde nós vamos entender literalmente, alegoricamente, associativamente e o segredo espiritualmente das Escrituras. Através dessa abordagem, nós poderemos então desvendar os mistérios das Escrituras e entender o nosso lugar nessa jornada de volta para a casa do Pai. Mas também existe a mãe das abominações e seus filhos. Exatamente isso. Assim como a mãe celestial tem seus filhos, a Bíblia também revela,
a existência de uma outra família espiritual, a família das abominações. Essa família é liderada pela mãe das abominações, uma entidade representada pela Grande Babilônia no livro de Apocalipse. Os filhos dessa mãe das abominações são chamados de anjos de Satanás. Eles representam um caminho espiritual que é o oposto ao caminho da família celestial. Esse caminho é marcado pela desobediência, ódio, contendas, mentiras, rebeldia e distorção espiritual. E essa família está associada à árvore de Clifford, que representa influências negativas e desvios espirituais. Então são dois caminhos e dois destinos completamente diferentes. As Escrituras nos revelam que essas duas famílias espirituais representam caminhos opostos. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Enquanto a família celestial segue o caminho da ordem divina e da manifestação da luz espiritual, a família das abominações se afasta da orientação divina, mergulhando na decadência espiritual mais e mais e mais e mais. O julgamento contra a mãe das abominações, segundo a Bíblia, é que ela será devorada por seus próprios filhos, que se prostituíram com ela. Exatamente isso. Essa é uma advertência poderosa sobre as consequências de seguir o caminho do mal e se afastar da família celestial. Tendo dito isso, você precisa então escolher o seu caminho. Diante dessas duas famílias espirituais, cabe a nós, filhos do Eterno, fazer uma escolha. Podemos seguir o caminho da família celestial, guiados pela Mãe Celestial, o Espírito Santo, crendo no sangue do Cordeiro, Yeshua HaMashiach, e retornar à casa do Pai. Não é um caminho fácil. Mateus 7, do 13 ao 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou então, nós podemos simplesmente nos desviar para o caminho da família das abominações. E assim, vamos ter que estar diante de todas as consequências negativas dessa escolha. No livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, diz o seguinte: porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a decisão ela é nossa. As Escrituras nos advertem claramente sobre os perigos de seguir o caminho da mãe das abominações. Cabe a nós, com discernimento e sabedoria, escolher o caminho da luz e da vida eterna, que nos leva de volta para o lar celestial, de volta para a casa do Pai. No livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, juntos, podemos desvendar os mistérios da Bíblia e encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. Isso pela luz das Escrituras. Exatamente, pela luz das Escrituras, nós somos confrontados com a realidade de duas famílias espirituais opostas. A família celestial, representando a luz, a ordem divina, a vida eterna, e a família das abominações, caracterizada pela desobediência, escuridão espiritual e a decadência. A escolha do caminho a seguir é crucial, porque ela vai determinar o nosso destino final. Então,
Optar pelo caminho da família celestial significa o quê? Significa abraçar a orientação do Espírito Santo e seguir crendo no sacrifício do Cordeiro de Deus e retornar assim para a casa do Pai, porque é o Cordeiro que tira o nosso pecado. Por outro lado, seguir o caminho da família das abominações é se afastar da luz divina e enfrentar então as consequências sombrias desse desvio espiritual. A decisão é nossa, mas devemos estar então cientes das advertências das Escrituras Sagradas sobre o perigo do caminho das trevas. Portanto, com discernimento e sabedoria devemos escolher seguir a luz que nos leva de volta para o lar celestial. Então, tendo dito isso, vou deixar os versículos aqui que são textos de apoio para a nossa meditação. O primeiro deles é João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. 1 João 1:7. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Efésios 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tiago 3,16 diz assim: Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, há aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Espero que esse vídeo tenha sido edificante para você. Para ajudar esse canal, você pode deixar um like, fazer um comentário também e compartilhar com seus amigos e familiares. Se não for inscrito, já faz a sua inscrição e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos desse canal. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo. Eternidade passada, o retorno.